Olá! Você sabia que neste momento outras pessoas estão tendo a mesma ideia que você? Pensando no mesmo projeto, criando a mesma marca? Infelizmente, ideia não tem dono. É preciso ter cautela na hora de registrar. Você sabe como fazer isso? Acha que é um investimento? Então fica ligado, porque no Ela é Show TV de hoje vamos conversar com uma especialista em proteção intelectual. Vai contar tudinho pra gente como faz para se proteger nesse momento. Fica ligado. Olá, e hoje nós estamos aqui com uma empreendedora top. É a doutora Liliane Leite. Ela é especialista em direito digital, contratual e propriedade intelectual. Nós vamos saber agora o que é isso. Tudo bem, Lili? Tudo, e você, Marcela? Tudo bem. O que são esses nomes todos difíceis aí? Como que isso se aplica a empreendedor ou quem quer começar o seu negócio agora? Se aplica muito, Marcela. E olha, se você não se protege no seu negócio com todos esses institutos, dá um trabalho que você não tem noção. Então vamos lá, destrincha pra gente. O que é o direito digital? O direito digital, trazendo para o mundo do empreendedor, a gente pode falar que seria a página da internet dele, seria o e-commerce, seria a maquininha que ele tem, seria a base de dados que ele tem dos clientes dele, seria o programa de fidelidade digital que ele tem porventura com os clientes. E hoje todo mundo com a era digital, né? Tudo que se faz é na internet, a gente vai fazendo sem regra, né? Até pouco tempo não tinham regras, né? Exatamente. Só que isso mudou e a gente precisa se adaptar. Exatamente. A recente lei de proteção de dados pessoais, que temos aí 18 meses de adaptação que o empreendedor ele vai precisar ficar sabendo quais serão as adaptações que ele vai ter que internalizar para a empresa dele com relação à base de dados dos clientes. É nova essa lei, exatamente, essa lei é nova. Entrou em vigor quando? Ela foi promulgada o ano passado e ela passa a vigorar em 2020, porque tem o período de adaptação então, que as empresas... Que a gente fala de adaptação é onde o pessoal começa a mudar a sua forma de trabalhar para se adequar a essa... Exatamente, a forma de coleta, de guarda que as empresas vão ter que passar internamente sobre os dados dos consumidores. Então isso a gente está falando de direito digital. E direito contratual? Seriam os contratos, a gente está no mundo dos contratos, né? Então se você presta um serviço de estética, a gente está falando de um contrato de prestação de serviço. Se você faz uma venda de um produto, a gente está falando de um contrato aí de venda e compra. Se você faz pela internet, a gente está falando aí de um direito de arrependimento. Então precisa haver um contrato eletrônico. Então, que também já é eletrônico hoje em dia, isso, né? Eletrônico. Então, tem direitos e deveres. Exatamente. Ambos os lados. Ambos os lados, direitos e obrigações. Então isso a gente está no mundo dos contratos. E quando a gente fala de propriedade intelectual? Esse eu diria que é o lado que é negligenciado pelo empreendedor. Geralmente ele não procura investir e ele toma conhecimento por vezes com uma notificação que ele está infringindo o direito de alguém. Então aqui a gente entra na seara do quê? De uma marca, de uma patente, de um desenho industrial, de um direito de autor. Proteger a sua marca, é isso? Isso, os seus bens intangíveis são os bens em que a gente não consegue pegar por vezes, né? Então a gente não vai palpar, né? Mas que exatamente, mas que ele é protegível. Então um dos primeiros que a gente pode falar seria a marca. Como é que funciona isso para nós? Pequenos e médios empreendedores. Como que a gente protege a marca e mais do que isso, né? Quais os riscos que a gente está correndo de não proteger a nossa marca? A gente cria, porque assim, o empreendedor vai abrir uma lojinha, aí fica a família inteira pensando no nome, né? E aí quando acham um nome que aquilo vira um sentimental, né? A gente cria um
laço afetivo com aquele nome. Vai, põe no Facebook, põe no Instagram e não avalia e não vê nada. Que risco da gente está correndo com isso? Grandes riscos. Por quê? Porque às vezes você investe em todo um negócio e não percebe, não toma conhecimento que você está infringindo direitos de terceiros, que terceiro também criou o mesmo nome no mesmo segmento. Então, o que é importante? Fazer pesquisas antes. Então, a família se reuniu, vai empreender, criou o nome, primeira coisa, pesquisar. Pesquisar se aquele nome está disponível no mercado. No Brasil, é vigente o sistema atributivo. Isso quer dizer o quê? Que só possui direito quem possui a marca registrada. E registrada aonde? No INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Isso pode ser feito pela pessoa mesmo, via internet? Isso pode ser feito pela pessoa mesmo. Se ela tiver dificuldade, ela pode contratar um profissional habilitado, um agente da propriedade industrial ou um advogado para realizar uma busca prévia e dar maiores esclarecimentos e orientação do procedimento, tanto da busca prévia quanto do procedimento de registro, mas essa é uma fase importante porque você vai estar investindo recursos num negócio, empreendendo. Então é importante de que ele faça essa pesquisa de anterioridade, que nós chamamos de pesquisa de anterioridade. No Google também já dá para você pesquisar, né? Hoje você joga no Google, você consegue mais ou menos ter uma ideia se tem ou não. Isso, no Google você vai ter uma ideia, mas por vezes no Google pode aparecer alguma coisa, mas a pessoa, você não vai ter certeza se aquele nome possui o registro. E também pode não ter. Existe um nome e nem a pessoa também protegeu. Então você, por ter a antecedência, fazer primeiro, você pode registrar. Que é como eu te disse, como no Brasil nós temos não um sistema declarativo como nos Estados Unidos, que é pelo uso, e sim pelo sistema atributivo, quem possui o registro. Só tem o direito se você fez o registro. Exatamente. Você pode usar 10 anos da tua marca, mas se você não pedir o registro, você não tem o direito. Exatamente. Então é importante o quê? Fazer o registro perante o INPI. A pesquisa é online, é no sistema do INPI. Então você faz a pesquisa online e ali você vai ter a certeza se a marca está disponível ou não. E aí eu vejo que tem dois riscos. Aí você me diz se é isso ou não. De a gente criar o nome, toda uma expectativa e lá na frente você descobrir que tem uma outra empresa que já registrou, então ela te notifica, é um problema. Você tem que, além de todos os custos e os problemas jurídicos, você tem que refazer sua marca por outro nome, então tem todo um trabalho de longa data aí de refazer o teu nome no mercado. E ao contrário também, né? De repente você cria o teu nome e joga e trabalha 10 anos, daqui 10 anos vem alguém, cria também e registra aquela marca, e você que já trabalha um tempo também não tem o direito porque também não registrou. Então tem dos dois lados, né? Você corre o risco dos dois lados, né? Exatamente. É complicado isso. A vigilância, ela é importante. Isso é importante, sim. E aí a gente pensa assim, quando o empreendedor começa, a gente já, tudo é custo, né? Tudo é despesa, ai meu Deus, vou gastar. Como é que funciona isso? É um serviço caro, um serviço que uma vez só você faz, você contrata e o advogado fica dando manutenção e atualização? O INPI, ele possui taxas diferenciadas para o micro e empreendedor e para a pessoa física, então não são custos exorbitantes. A marca, uma vez deferida, né, concedida, ela possui vigência de 10 anos. Poxa. Então, a cada 10 anos a marca ela vai ser renovada. E isso, custos também, só a cada 10 anos. Então não são custos exorbitantes, dado uma proteção que você vai ter para o seu negócio. Falando de taxa de INPI, por exemplo, uma média, assim, para uma pessoa física, pessoa física que abrir uma lojinha na internet, ela pode solicitar o registro da marca dela? Pode, ela pode. Mais ou menos gira em quanto de taxa? De taxa a gente está falando para pedido de registro de marca de R$140. Poxa, não é nem
um valor exorbitante. Não, Vale a pena? não. Justamente ela só precisa ter uma orientação de como proceder, porque existe um sistema de classes dentro do INPI. Então, quando a pessoa vai requerer o pedido de registro, ela precisa entender que é um erro muito corriqueiramente cometido por quem faz sozinho como pedir o registro de marca, porque existe um sistema de classificação internacional. E aí existem os serviços de como que você advogados como que você faz a classificação para poder fazer. O sistema é eletrônico, o pedido é eletrônico e todas as publicações do INPI elas são eletrônicas. Então a pessoa, o que acontece muitas vezes é o que? O empreendedor ele faz sozinho e ele não acompanha as publicações da revista do INPI. Então a marca ela pode ser concedida ou sofrer uma oposição e a pessoa não toma conhecimento e não toma nenhuma providência. E o profissional, quando ela contrata, ele previne esse tipo de problema porque ele vai estar acompanhando. Então é importante contratar um especialista e que também não são valores exorbitantes e é uma vez só que exatamente esse trabalho, esse serviço custa. Exatamente. Não vale a pena, né, a gente se proteger, falando de proteção intelectual. Mas agora a gente vai rapidinho para o intervalo, Lili, e a gente já volta porque a gente precisa falar do direito digital, que eu acho que é importantíssimo para nós novos empreendedores, que a era digital está aí. Até mais. De volta com esse papo gostoso com a doutora Liliane Leite. Agora a gente vai falar, Lili, de direito digital, que também é um assunto hoje bem polêmico, né? A gente não tem informação do que é, mas que vai pegar cada vez mais forte, né? Sim, exatamente. As relações cada vez mais estão virtualizadas, né? Sim. Cada vez mais as pessoas investem tempo em negócios nas redes, na internet, e cada vez mais surgem demandas pela internet, né? Demandas judiciais crescem. Tem exemplos pra gente assim de atividades que a gente no dia a dia faz na rede e não tem ideia que isso pode trazer problemas grandes para nós. Olha, um problema muito comum, trazendo para o universo do empreendedor, tá? Um problema que eu estou detectando isso no escritório é a questão do nome de domínio. Muitos empreendedores, eles criam seu negócio e esquecem, negligenciam a questão do nome de domínio. Então a gente sempre orienta o quê? Que além da proteção da marca, que se faça o registro do nome de domínio. É super simples, é dentro do registro.br. Ah, tá, é aquele site, né? Registro.br. E aí, com o nome da pessoa física você pode fazer. Você vai criar um login, você faz um cadastro e você vai criar, geralmente cria como a marca, né? Muito semelhante à marca, né? O nome, o elemento nominativo, faz a criação para que você também tenha a proteção do seu nome de domínio. Eu sempre oriento que o cliente faça a proteção tanto do .com quanto do .com.br. Tem possibilidade das duas versões, né? Exatamente, das duas versões. E lá também é um caminho legal para você pesquisar se já existe aquela marca quando você cria uma marca, né? Um nome. Exatamente, porque geralmente a pessoa também já vai ter bloqueado. Automaticamente. Né? E aí outro ponto é o que? Além da criação do nome de domínio, já fazer também a criação de todas as páginas na internet, as páginas nas redes sociais. Aí, às vezes, fala, mas Liliane, ainda não tem minha logomarca pronta. Não... Mas prenda o nome, trava o nome no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Você só pode criar, nas redes sociais, você pode criar um nome uma vez só, não tem vários iguais. Né? Exato. Então é importante também fazer esse bloqueio. Exatamente, porque se você é proprietário de uma marca registrada no INPI e existe um concorrente que está com uma marca no Facebook que não tem o registro e colide com a sua,
como que você vai retirar aquela marca do Facebook? O Facebook, você não adianta notificar o Facebook, porque ele só executa ordem judicial. Pelo Marco Civil da Internet, o Facebook, ele só age por ordem judicial. Então, uma notificação, ela não é efetiva. Então, apenas por ação judicial, com uma liminar, com uma ordem judicial, para que aquela página seja retirada o conteúdo dela. Então, imagine o investimento que você precisa fazer. Então, e ficar de olho também, porque hoje em dia existem essa questão de páginas fake também, né? Nossa, isso... Sim, exatamente. Muito cuidado. Muito cuidado. Tem gente que faz isso, e eu vejo, nem sei se tem acontecido lá no seu escritório, às vezes você cria uma página fake pra bisbilhotar a vida de alguém, né? Que acontece isso, às vezes uma namorada quer xeretar a vida do namorado, isso pode dar um problema grave, porque, como você me disse, o Facebook não entrega informação assim, sem uma forma judicial, mas se você entrar com uma ação, ele vai fornecer essas... Ele vai fornecer, e aí dá o IP, a gente consegue rastrear quem é que está fazendo isso. Sim. Né? As pessoas acham que na internet, algumas pessoas acham que a internet ela pode fazer atos ilícitos de uma forma anônima, e na verdade não. Quem comete crime na internet sempre deixa, a gente chama das pegadas digitais. Então, facilmente... As coisas, né? As pessoas têm que ver, antigamente sim, né? A gente, difícil rastrear, só os hackers que sabiam mexer e era tudo informal. Hoje não, hoje tem lei. Não, existe uma legislação, o judiciário está muito preparado com relação a esse tipo de demanda. Então, é ingressar com uma ação judicial, solicitar uma ordem para que o Facebook informe qual foi o e-mail, qual foi o IP, provedor que disparou aquelas mensagens, e você chega na pessoa que cometeu aquele ilícito. E a pessoa responde por aquilo. É importante verificar isso. Falando agora eu abri uma lojinha no Instagram. Tem muita gente, muita mulher empreendendo assim, porque primeiro que mulher gosta muito de roupa, a gente compra mesmo, a gente não tem mais tempo de ir em loja, né? E é um negócio que tem dado muito certo. Então as pessoas estão investindo. Quais os riscos da gente não avaliar os nossos deveres na hora de publicar, na hora de fazer grupos de WhatsApp, porque se vende muito por grupos de WhatsApp, né? A gente pode ir mandando mensagem, assim, publicidade para as pessoas sem elas terem autorizados. Como é que funciona isso? Então, quando uma empreendedora ela cria uma lojinha lá no Instagram e ela faz a venda, primeiro cuidado que ela precisa ter. Se ela revende roupas de terceiros, né? Então, ela está utilizando ali as imagens. Então, ela precisa ter aquelas autorizações para colocar o crédito, porque ela pode. É uma exceção que a gente vai ter na lei da propriedade industrial, que para uso de venda é uma exceção de você utilizar a marca para fazer a venda. Então ela precisa estar autorizada por aquela empresa como representante daquelas roupas para poder comercializar nas redes sociais. Então é importante de que ela tenha uma estrutura com CNPJ, que ela esteja regular na atividade dela, não de uma forma informal, né? Hoje estar regular a gente pode enquadrar no MEI? Sim, se ela estiver dentro do MEI, dentro de uma lei complementar, né? A MEI, existe uma lei complementar que regula e tiver essa atividade, ok, pode. Porque hoje a preocupação é essa, que tudo é custo, mas também a legislação está tentando se adequar e o MEI veio para facilitar, né? Sim. O empreendedor. Mas continuando, o que mais que a gente precisa tomar cuidado? Exatamente. Aí quando a gente fala de grupos de WhatsApp, então eu crio o grupo do WhatsApp e fico enviando ofertas. Nós temos a lei de proteção de dados pessoais que eu comentei com você, que ela vai entrar em vigor até 2020. A gente só pode agora, essa lei vai obrigar que para o consumidor você tem que ter prova do consentimento, que para você enviar uma oferta você tem que ter prova do consentimento de que ele consentiu receber aquela publicidade. Nossa.
Então, você encaminhar pelo grupo do WhatsApp, até 2020, talvez não vai ser mais o caminho. Nós teremos que arrumar ferramentas para que as pessoas, por livre e espontânea vontade, entrem nos grupos, que é aqueles convites, né? Você pode mandar o convite para a pessoa e aí ela entra espontaneamente. E esses são os desafios que nós vamos ter, por isso que o legislador deu até 2020, que é o desafio de todos se adequarem para ter esses logs do consentimento do consumidor de receber, primeiro de entregar os seus dados. Como que você obteve o número do celular daquela pessoa para encaminhar aquela oferta? Essa é uma informação que o empreendedor ele vai ter que informar, né? Então, como que você conseguiu o número do meu celular se eu não te dei? Puxa, então tem que tomar bastante cuidado, né? E aí o segundo ponto e qual o consentimento que você possui para me encaminhar essa publicidade? Então, quando a gente começa a crescer um pouquinho, ter uma comunidade maior, gerando negócio, é importante ter um especialista por trás, olhando as suas atitudes e avaliando o que nós estamos publicando, né? Se você o teu negócio é uma plataforma de e-commerce, ter uma política de privacidade clara para o teu consumidor. Inclusive a questão de troca também do política, do consumidor, exato. Que é bem o arrependimento, né? O direito de arrependimento, porque a compra pela internet é a compra fora do estabelecimento comercial. Então, o consumidor ele possui o direito do arrependimento, o direito da troca. Digital, vai pelo correio e tal. Eu posso pedir de volta e aí quem paga essa devolução? O consumidor ele não pode ser onerado. Meu Deus. Então tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas, não é só a gente abrir a lojinha e ir para a internet, né? Não, por isso que o empreendedor, quando decide investir, ele precisa colocar isso dentro do custo dele. Dentro do custo dele. E agora eu não quero finalizar sem fazer uma pergunta, que houve uma polêmica um tempo atrás com a marca, com o McDonald's, né? Uhum. Que é você fazer o registro do teu nome pessoal. Como é que funciona isso? Porque principalmente as youtubers hoje crescem, né? A gente tem vários exemplos aí. O Whindersson Nunes, acho que é assim que é o nome dele, que virou um fenômeno, entre outras aí. Uhum. E como é que funciona? Eu posso registrar o meu nome? Sim, pode. É possível sim registrar um nome, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, da Xuxa, né? Que ela é um nome comercial. A Xuxa, Gugu também está registrado no INPI, Xuxa e INPI. Nós temos estilistas também de roupa, como Marcelo Sommer, Tufi Dueck, que também levaram o seu nome para uma marca. Virou uma exatamente. Nesse caso, o que o INPI ele exige? Além do que normalmente ele vai exigir do empreendedor, ele vai solicitar uma autorização de registro de nome civil. Então, o detentor do nome civil, ele vai assinar uma autorização de próprio punho para que o INPI registre o nome dele como marca. E aí, a partir do momento em que o nome dele é atribuído como marca, se descola da personalidade, pode ser comercializado. Ele pode vender aquilo como uma marca, o nome dele como marca. Que isso, a gente tem os exemplos dos estilistas que a marca, o nome, né, como marca, cresceu tanto que eles venderam para fundos de investimentos. Então é sério, nós estamos falando de um assunto muito sério. Muito sério, porque existem empreendedores que, ao invés de criar uma marca, que você tem a questão de, mas já existe um concorrente que já criou aquela marca, e às vezes o nome da minha família é tão forte que eu prefiro ficar com aquele nome mesmo. Então eu vou criar o meu nome pessoa física mesmo como estilista, por exemplo. Você pode... Exatamente, que fica como... Precisa proteger. Exatamente. E tem até brigas familiares, né? Porque daí os dois primos querem registrar. Exatamente. Obrigada mais uma vez, já é a segunda entrevista que você me dá e espero que tenha várias outras, porque é um conteúdo
sempre muito produtivo e importante para as nossas seguidoras aí. Fico sempre à disposição em contribuir para vocês. Obrigada. E você fique conosco, porque sempre muita informação, muito conteúdo legal para você que está empreendendo. E toda segunda-feira às 20 horas nós estamos por aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo para que muito mais mulheres possam ter acesso a tudo isso que a gente traz aqui para vocês. Um beijo.